Quixeramobim é um município brasileiro do estado do Ceará. É a segunda cidade mais populosa do Sertão Central, com uma população de 81.778 habitantes em 2020 e a primeira mais rica. Ocupa a 13ª posição no ranking de cidades mais populosas cearenses. A história da cidade. O volume 16º da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros conta que, segundo a tradição, os primitivos habitantes da região eram os índios quixarás. Os primeiros descendentes de europeus que penetraram aquelas terras vieram do Jaguaribe, seguindo o rio Banabuiú. Eram membros das famílias Correia Vieira, estes judeus portugueses sefarditas, e Rodrigues Machado, que ali se estabeleceram com a fazenda de criar. A povoação parece ter nascido precisamente dessas fazendas. No dia 7 de novembro de 1702, o capitão-mor Francisco Gil Ribeiro, governador de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, concedeu as primeiras sesmarias às margens do rio Ibu, nome pelo qual os indígenas daquela época chamavam o atual rio Quixeramobim. Dentre as sesmarias concedidas, uma coube ao alferres Francisco Ribeiro de Souza, cujas terras passaram posteriormente a Gil de Miranda e sua mulher Ângela de Barros, bem como ao padre Antônio Rodrigues Frazão. Aos segundos possuidores, comprou-as o capitão Antônio Dias Ferreira, português, nascido da cidade do Porto, e nelas fundou a fazenda Boqueirão de Santo Antônio, iniciando em 1730 neste local a construção de uma capelinha, na qual veio a se tornar Orago Taumaturgo Santo Antônio de Pádua, que mais tarde Santo Antônio de Quixeramobim. Antônio Dias Ferreira tornou-se elemento da fortuna avultada, possuindo 20 léguas de terras, a começar do lugar do Espírito Santo, além de Boa Viagem, até a Barra do Sitiá, onde tinha grandes fazendas de cavalos e mulas, confeitorias de escravos de Angola. O rico devoto construído daquele templo fez com empenho e magnificância até mandado vir artista de Portugal. A referida capela, capitão Antônio Dias Ferreira doou meia légua de terras, abre aspas, com 30 vacas situadas, fecha aspas, tendo custeado ainda as grandes reformas porque passou aquele templo. Em 15 de novembro de 1755, esse templo é elevado à categoria de matriz, com a criação da paróquia, por provisão do religioso carmelita Frei Manuel de Jesus Maria, autorizado pelo bispo de Pernambuco, Dom Francisco Xavier Aranha. Em 22 de fevereiro de 1789, o governador de Pernambuco, Dom Tomás José de Melo, em face da Carta Régia de 22 de julho de 1766, autoriza ao Dr. Manuel de Magalhães Pinto e Avelar de Barbedo, ouvidor-geral da comarca do Ceará, a elevar a categoria de vila a então povoação de Santo Antônio de Boqueirão de Quixeramobim, instalando-se o município no dia 13 de junho de 1789 com a denominação de Nova Vila do Campo Maior. A Casa da Câmara, de estilo colonial, teve sua construção iniciada em 1818, concluindo-se os trabalhos em 1857. Compunham a primeira Câmara Municipal juízes ordinários, sargentos Mor José Pimenta de Aguiar e capitão Mor Antônio Pinto Borges, vereadores José dos Santos Lessa, Antônio José Fernandes do Amaral, Antônio das Virgens, Lisboa,
procurador Domingos de Carvalho Andrade e juiz de órfãos tenente-general Vicente Alves da Fonseca. A Confederação do Equador no Ceará teve início em Quixeramobim, quando a Câmara Municipal, no dia 9 de janeiro do ano de 1824, declara decaída a dinastia Bragantina e proclama uma república com a represália à altitude de Dom Pedro I em dissolver a Assembleia Constituinte e querer outorgar ao país uma Constituição sem anuência do povo brasileiro. A primeira escola pública de meninos criada pela Lei número 1827 tinha como primeiro professor o Pedro Jaime de Alencar Araripe. A escolha para meninas era dirigida pela professora Joana Antônio de Sacramento. Na terceira década do século XIX, o município foi palco das terríveis lutas entre araújos e maciéis, descritas em Os Sertões de Euclides da Cunha, ao registrar antecedentes da família de Antônio Conselheiro. No último quartel do século XVIII, o tenente-general Vicente Alves da Fonseca construiu nas terras de Sesmarias o riacho Pirabibu, que lhe foram concedidas pelo capitão-mor João Teive Barreto de Menezes, em 23 de novembro de 1744. O primeiro açude público do Ceará, naquela época. A nova Vila do Campo Maior, pela Lei número 770, de 14 de agosto de 1856, adquiriu foros de cidades com a simples denominação de Quixeramobim. O primeiro prefeito foi Dr. Cornélio José Fernandes, de 1888 a 1891. A partir do ano de 1857, o Templo de Santo Antônio, não obstante a reforma que lhe fez em 1789, o capitão Narciso Gomes da Silva, natural do Cabo, Pernambuco, já não comportava o número de fiéis que o frequentavam. Terríveis febres epidêmica ocorrida na cidade não permitiu que continuasse na penúltima década do século XIX. A necessária reforma vinda está a ser reiniciada em 1902 por Monsenhor Salviano Pinto Brandão, entregues aos trabalhos a orientação do coronel Rafael Por Deus da Costa Lima. Concluída em 1916, a matriz com as suas duas torres e frontispício neoclássico é o monumento de rara beleza. A comarca de Quixeramobim, instituída em 6 de março de 1833, teve como primeiro juiz de direito o Dr. Antônio Pereira Ibiapina, cognominado mais tarde Apóstolo do Nordeste, pelas inúmeras obras de assistência moral e social prestadas à população sertaneja nas províncias do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Geografia da cidade. Quixeramobim possui a alcunha, abre aspas, coração do Ceará, por abrigar o ponto de equidistância geodésica do estado, localizado em um marco obelisco com a cerca de 10 metros de altura da Praça Dias Ferreira, feito em granito e aço. O município está dividido em 10 distritos: Belém, Encantado, Manituba, Nenelândia, Urequê, Lacerda, Damião Carneiro, Passagens, São Miguel. Praticamente todo o território do município está na bacia hidrográfica do rio Banambuiú, que corta parte sul do seu território. Contudo, o principal curso d'água é o rio Quixeramobim, que é afluente do Banambuiú. É no rio Quixeramobim que estão as principais barragens do município, o açude Quixeramobim e o açude Fogareiro. A vegetação presente em praticamente todo o município
é a caatinga, arbustiva, densa ou aberta, caracterizada pela presença de cactos e vegetação rasteira, com árvores baixas e cheias de espinhos. Apenas em uma pequena área no extremo sudoeste, próximo à fronteira com a Pedra Branca, ocorre a floresta caducifólica espinhosa ou caatinga arbórea. Sua cobertura vegetal tem sofrido grande intervenção desde a fundação do município, através de desmatamentos e queimadas, com o objetivo de preparar o solo para a agricultura e, em grande parte, para a pecuária extensiva. O clima semiárido, com chuvas concentradas de fevereiro a maio. O índice pluviométrico é de 703 milímetros anuais, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, referentes ao período de 1961 e a partir de 1994. A menor temperatura registrada na cidade foi de 13,7 graus em 2 de agosto de 1977 e a maior atingiu 39,6 em 19 de outubro de 1998. Agora que abre uma aspas, ele fala aqui em relação à média, porque alguns pontos específicos pode ter chegado isso aqui mais ou menos, ou até hoje talvez ainda chegue. O maior acumulado da precipitação em 24 horas foi de 179,8 milímetros em 6 de março de 1936. Outros grandes acumulados iguais ou superiores a 100 milímetros foram 142,4 milímetros em 30 de março de 1977, 137,8 milímetros em 7 de maio de 1976, 111,2 milímetros em 10 de fevereiro de 1978, 109 milímetros em 17 de abril de 1984 e 106,8 milímetros em 9 de abril de 1973. A sua economia, o município se caracteriza por ter a segunda maior produção leiteira do estado do Ceará, segundo dados do IBGE de 2012. Nos últimos 20 anos, vem experimentando uma grande progressão econômica com a chegada de indústrias que oferecem milhares de empregos. Isto transformou Quixeramobim no segundo maior centro urbano do Sertão Central. O turismo da cidade. O turismo temos as seguintes locais: Barragem de Quixeramobim. Temos também Casa da Câmara e Cadeia, Centro Geodésio do Ceará, Memorial Antônio Conselheiro, Casa de Antônio Conselheiro, Pedra de Letreiro, Sítio Arqueológico. E aqui você tem Pintura Rupestre da Lagoa do Fofo. Painel de Itacoatiaras na Fazenda Canhotinho. Também temos a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, Igreja Matriz de Santo Antônio, Igreja Nossa Senhora do Rosário e Ponte Metálica. Sobre a questão esportiva da cidade. Quixeramobim Esporte Clube, time pioneiro no futsal da região centro, único da região a chegar até uma final de campeonato estadual, acontecido no ano de 2010. O Campeonato Municipal de Futsal de Quixeramobim tem como único campeão municipal oficial a equipe do Misto de Riacho da Cruz, que tinha como presidente do clube Eliardo Gomes Filho, com o comando técnico de Giliardi e Jadson. Portuguesa Futebol Clube do Jaime Lopes, com a fundação dos anos de 2009 a 2010, tendo na presidência do comando técnico Moura, que em sua primeira participação do certame local conseguiu o feito inédito de chegar até a final do campeonato e ganhar. Cruzeiro da 14 de agosto, o maior time do município e maior vencedor do campeonato municipal. Flamengo do Gancho, fundado em 1980 por Francisco Liduíno dos Santos Lídio, tendo como principais conquistas o título da Copa Pirabibu,
em 2015 e vice-campeonato da Copa Cristal em 2015, dono do maior bandeirão de times amadores. Esta marca como sendo o autor da maior goleada com registro da história do futebol de Quixeramobim, ao vencer por 14-0 a equipe de Boa Fé Futebol Clube na Copa Cristal de 2015. Fonte arquivo próprio. Copa Antônio Viana Filho de Futebol Amador. No município de Quixeramobim é realizado uma doa campeonatos mais antigos do interior do estado do Ceará, com 28 edições ininterruptas, movimentando os 4 cantos da cidade, com a participação de mais de 1.000 atletas inscritos, geralmente divididos com 3 categorias: sub, aspirantes e principal. Idealizado por Viana Filho em memória, Copa Viana hoje é a principal competição do futebol do campo deste município. E lembrando que Quixeramobim é a terra do atleta do Yarley, ele mesmo que jogou no Ceará, jogou no Uniclinic, Ceará, jogou no Paysandu, Boca Juniors da Argentina, Internacional, jogou no México. Foi com o Inter que ele foi campeão mundial de 2006, ao bater o Barcelona por 1-0, que ele deu aquele passe, né? Depois de driblar o Puyol, e deu o passe para o Adriano Gabiru fazer o gol do título do Inter. E o Adriano Gabiru tinha acabado de entrar no lugar do Fernandão. Filhos ilustres da cidade. Américo Militão de Freitas Guimarães foi magistrado, político brasileiro e presidente da província do Ceará. Ana Montenegro foi uma jornalista, poeta e militante comunista brasileiro. Andrade Furtado foi um advogado, poeta, professor, ensaísta e escritor brasileiro. Antônio Bezerra foi um naturalista, hidrográfico e poeta brasileiro. Foi maçom, pertencente à loja Fraternidade Cearense, e eu também concluo ainda mais, participou da padaria espiritual junto com Antônio Salles, com o qual já falei aqui no canal sobre ele. Antônio Conselheiro foi um líder religioso brasileiro e célebre figura da Guerra dos Canudos. No dia 14 de maio de 2019, a Lei 13.829/19 incluiu Antônio Conselheiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ciro Saraiva foi um radialista, jornalista e escritor brasileiro. Fausto Nilo é um compositor, arquiteto e poeta brasileiro, tendo cerca de 400 composições. E também ele é quem sempre faz as reformas da Praça do Ferreira aqui em Fortaleza. Yarley, como já falei, e Marica Lessa foi uma rica fazendeira brasileira acusada de ser mandante do assassinato de seu próprio esposo, crime este que inspirou Oliveira Paiva a escrever o romance Dona Guidinha do Poço. Já falamos sobre ele também, sobre esse trecho no episódio quando falei sobre Antônio Salles. E Miguel Fenelon Câmara Filho foi o arcebispo emérito de Teresina, que também é filho da cidade. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço aquela moral aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like para que todo mundo possa conhecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.